Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, primeiro eu quero agradecer a vocês a audiência que a gente teve no nosso último vídeo, um assunto muito importante, onde a gente falou da misteriosa partida de Marília Mendonça. Para muitas pessoas físicas pode parecer estranho, não é? Quando a gente fala em mistério. Olha, por que mistério? Foi apenas um acidente e ponto final. Mas quem tem sua espiritualidade um pouco mais desenvolvida sabe que não é bem assim. A nossa luta não é apenas contra a carne. Os perigos não são apenas físicos, como a maioria pensa, ou foi ensinado a pensar pela grande mídia. Isso, nós acreditamos que faz parte de um grande plano, que é tirar a espiritualidade das pessoas, porque é exatamente ela que nos diferencia dos animais. Quem está doutrinado vai retrucar e dizer, não tem nada a ver, o que nos diferencia dos animais é a inteligência. Mas se você for olhar cada animal, você vai ver que eles também têm a inteligência deles. Alguns são capazes de fazer coisas e cálculos que a gente nem consegue. Você vê um simples gatinho, quando ele vai pular uma certa altura, ele faz o cálculo ali e ele sabe se dá ou não. Coisa que ninguém ensina a ele e ele sabe fazer. Então a inteligência que já tem nele. E vários outros animais, você vê uma águia calculando o ataque, a cobra, a forma que ela faz de defesa. Os animais têm inteligência sim. Agora o que de fato nos diferencia deles é a espiritualidade, meus irmãos. E no caso de Marília Mendonça, meus nobres e queridos irmãos, eu me atrevo até a dizer que dos últimos anos, esse é o caso que mais envolve espiritualidade. Tem visão aí, que a gente vai falar sobre isso, uma pastora teve uma visão e avisou, ela dá detalhes de como isso ia acontecer, e a própria Marília Mendonça, como muitos inscritos falaram. A gente vai ver primeiro esse post que ela fez em 2019, 5 de novembro de 2019, a própria Marília Mendonça, cada um nas suas dificuldades. Eu trocaria qualquer coisa para não ter que ficar pegando avião, só para ficar pertinho da família. Mas é isso, somos mais fortes do que imaginamos. Essa tuitada que ela deu aqui, meus nobres e queridos irmãos, olhando isoladamente, dá para você imaginar que é por conta da saudade, por conta da distância. Ela fala que queria ficar pertinho da família, então dá para imaginar que é por causa da distância. Só que veja que ela destaca avião. Algumas viagens ela fazia também de carro, mas ela destaca não ter que ficar pegando avião. Mais pra frente, olhando outros twitters que ela fez, já em 2020, 4 de maio de 2020, às 7h57 da manhã, ou seja, uma das primeiras coisas que ela fez. Gente, mas eu sonhei com água, queda de água, cachoeira, rio a noite todinha que Deus deu. Então, por aqui, esse sonho que já estava mais próximo do que iria acontecer em um futuro, aconteceu em 4 de maio de 2021. Pelo horário 7h57 da manhã, provavelmente essa é a primeira coisa que ela fez no dia. Então esse sonho realmente mexeu com ela. E todo cristão sabe disso. Se lembrar da história de José do Egito, sabe que o faraó também teve um sonho que demorou 22 anos para se cumprir. E aquele sonho vira e mexe voltava e ficava mais claro para ele. Ele viu primeiramente as 7 espigas gordas, depois aparece 7 espigas magras e come essas gordas e continuam magras. Depois ele vê o gado. A mesma coisa acontecendo agora em forma de gado, para ficar mais nítido para ele entender. Mesmo entre os maiores sábios, quem pudesse de fato interpretar aquele sonho. E é aí que José do Egito entra. Toda aquela história aconteceu, meus irmãos, no passado, para que ficasse claro para nós agora no presente, que Deus dá o dom do sonho. Ele avisa as pessoas, nós não temos mais o merecimento, faz muito tempo, de vir um anjo falar diretamente conosco. Mas a Marília Mendonça, ela parecia ser um artista do bem. Eu disse isso no último vídeo e repito, nós fizemos inclusive uma análise das roupas que ela andava vestindo, a simbologia que tinha nessas roupas. A maioria dos artistas hoje, meus irmãos, são levados para esse caminho, eles nem sabem o que está acontecendo. Então eu fiz questão de deixar isso claro. Dizem também até, e eu não vou dizer nomes porque eu não tirei a limpo, então pode ser uma fake news, não é? Mas teve um irmão que me mandou um comentário bem interessante dizendo que pessoas que faziam parte do figurino dela, do show e etc., também já trabalhou com outro artista que perdeu a vida também há pouco tempo atrás em um acidente desse de avião. Então eu não tirei a limpo, não vou dar nomes aqui, mas se de fato isso for verdade, mais pra frente, se a gente tiver um pouco mais de tempo, eu vou dar uma procurada e tiro isso a limpo pra vocês. Mas o fato é que isso acontece muito. O artista chega lá, o palco já tá pronto. Tudo entra como desculpa, não, essa é a moda, você tem que vestir. O artista às vezes não pode nem se recusar, tem contrato ali e etc. Então não dá para culpar diretamente o artista. Agora, meus irmãos, que isso traz influência negativa, energias negativas para a pessoa, é óbvio. Então, no caso dela, ela teve esse primeiro sonho que você vê que mexeu com ela, tanto é que a primeira coisa que ela faz durante a manhã é justamente falar desse sonho. Quando a gente lê as palavras dela, também dá para sentir um pouco de medo. Dá para ver que esse sonho realmente mexeu com ela, porque pesadelo todo mundo tem.
Com certeza ela teve outros pesadelos, mas esse aqui é o que destacou. Um pouquinho mais pra frente, em 27 de junho, né? Veja que vai se aproximando de 2020, ela faz outro Twitter também de manhã, 9h32 da manhã. Ó. Legal que eu sonhei que eu e 4 amigos estávamos indo pegar um voo para uma floresta distante. De surpresa, só o piloto sabia aonde. Era um pacote comprado. Vive experiências que você nunca viveu. Filme de terror puro. Então, mais uma vez, você vê que também acontece durante a manhã. E ela tinha realmente a necessidade de passar isso para as pessoas. Mexeu muito com ela. Só isso aqui, meu irmão, já mostra que tudo pode passar nessa vida, menos as palavras de Deus. Isso aqui sempre acontece. Cada pessoa é avisada do mal que está por vir. Deus não desampara os seus, meus irmãos. Os avisos são dados, mas as pessoas ignoram. E repito, porque elas são ensinadas, elas são doutrinadas a ignorar e até ridicularizar o paranormal, o sobrenatural, o espiritual. Porque assim fica mais fácil de dominar as pessoas. Se elas acharem que não existe nada mais do que isso, elas de fato se tornam presas fáceis, sem a proteção de Deus. Então, para fechar, meus irmãos, eu quero que você escute esse áudio comigo que os inscritos nos mandaram aqui. Eu agradeço desde já, eu não ouvi todo, vou ouvir aqui com vocês juntos. Vamos escutar esse áudio. E preste atenção que uma missionária que eu não conhecia, não sabia disso, ela tinha falado com detalhes sobre o acidente que iria acontecer com uma pessoa muito famosa. E dizem que a mensagem, a visão que ela teve, era rica em detalhes. O nome da missionária é Miss Maria Elisângela, tá certo, família? E ela relata, que você vai ouvir, uma visão que ela teve, um aviso das coisas espirituais que estão acontecendo. Então vamos lá. Que vai acontecer fenômenos, grandes catástrofes no mundo. O Senhor me mostrava também uma grande companhia aérea. Bom, essa parte da grande companhia de fato era, né? O avião pertencia à PEC Aviação, que é uma das maiores do estado de Goiás. Então, até aqui tá certo. Vamos continuando. Pássaro de ferro. E vai acontecer um acidente nos ares. Ah, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. O Senhor também me mostrava claramente. Ah, povo. Ah, irmãos, não é fácil contar essa visão. O Senhor também me mostrava claramente esse avião quando ele decolava e nos ares acontecia esse acidente horrível. Ah, Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Bom, meus irmãos, essa parte aqui me arrepiou, confesso pra vocês, porque eu tô acompanhando os detalhes das autoridades falando. E muita gente tem falado da possibilidade do avião ter acertado algum cabo elétrico. Então essa parte da visão da missionária explica com detalhes isso. Um acidente nos ares, ou seja, o acidente aconteceu primeiro durante o ar. Provavelmente isso ocasionou a queda. Ninguém sabe se o piloto errou ou tinha alguma falha no equipamento, que ele parece que estava baixando demais antes de chegar na hora certa. Eu vi alguns especialistas falando que o Céter está pelo menos 700, 800 pés e estava bem mais baixo, como já se estivesse se preparando para pousar no aeroporto, que ainda estava um pouco mais distante, um pouco mais para frente. Então, se essas informações das autoridades e especialistas procedem, mais para frente a gente vai confirmar, mas tudo indica que sim, a visão da missionária ganha ainda mais força e relevância. Eu via muita gente no aeroporto desesperado procurando notícias dos seus entes queridos que estava a bordo neste avião. Vai ter gente nesse avião conhecido na mídia. E esse acidente vai abalar o mundo. Ah, povo, desce em oração pelas madrugadas. Resista, resista, resista. Ore, ore. Profetas, profetiza da casa do Senhor. Ore pelos seus entes queridos. Ore, não importa se mora no Brasil ou fora. Ore, busca. Busca ao Senhor. Busca enquanto podemos achar Ele. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Porque a palavra do Senhor tem que ser guardada no coração. Então, meus irmãos, tudo isso que aconteceu para mim é uma evidência muito forte do sobrenatural, do espiritual, de Deus avisando as pessoas o que vai acontecer, e Ele usa todos os meios possíveis para isso. Agora as pessoas ignoram. Os próprios sonhos que a Maria Mendonça teve, ela mesma teve os sonhos, esse primeiro aqui de 4 de maio de 2020, onde ela diz que sonhou com a água. Gente, mas eu sonhei com água, queda de água, cachoeira, rio a noite todinha que Deus deu. E foi exatamente assim, como você pode ver nas imagens, que aconteceu. Essa primeira revelação, que eu acredito que é isso que ela teve, a própria Maria Mendonça, ela teve em 4 de maio de 2020. Já o outro, que foi em 27 de julho de 2020, ele é bem mais próximo do que realmente aconteceu com ela.
Legal que eu sonhei que eu e 4 amigos, olha só meus irmãos, 4 amigos, exatamente como aconteceu. Então a espiritualidade está aí, meus irmãos, fiquem atentos, vigie, se apegue mais com Deus, porque a gente não sabe o dia de amanhã. As pessoas têm a ilusão que ela vai ser o último ser humano da Terra, a gente tem isso no fundo do coração, a gente pensa. Por mais que a nossa razão diga, olha, um dia vai acontecer com você também, no fundo dos nossos corações a gente acha que vai ser o último ser humano da Terra. Mas não, a nossa partida pode ser daqui a pouco. A gente acaba ficando preso dentro dessa matrix de problemas que o sistema causa propositalmente para que você não tenha tempo de pensar nas coisas que são realmente importantes e relevantes para o seu espírito, para a sua alma. Então a gente acaba esquecendo disso. Mas aí vem fala, aparecem essas coisas que é para te lembrar, meu irmão, do que realmente interessa. Essa vida é passageira. Não importa quem você seja, não importa o que você tem ou deixa de ter. Isso nos une em um único rebanho de condenados, todos nós. E a salvação está em Cristo. Única e eterna salvação. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço demais você que acompanhou o nosso vídeo. Peço que você passe para mais pessoas. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e tamo junto.